Bom dia, pessoal. Eu sou a Rubi, vou ser apresentadora nessa manhã de sábado da Jaque Online, em tempos de pandemia. Vai estar aqui comigo também o Pedro Cabral, interagindo com vocês pelo YouTube, pelo chat do YouTube, recolhendo as perguntas que vão ser feitas ao final de cada palestra. Hoje é o nosso segundo dia de evento. O primeiro dia aconteceu sábado passado, a gente discutiu os efeitos do isolamento sobre a vida das pessoas em diversos aspectos. A palestra de abertura que o professor Denis ministrou sábado passado já está disponível no nosso canal, para quem perdeu, para quem quer assistir de novo. Hoje a gente tem 2 eixos previstos para a gente discutir. Agora pela manhã a gente vai focar nas questões clínicas da pandemia e à tarde a gente vai falar sobre impacto nas relações familiares. Hoje também tem sorteio. Agora, no fim da programação da manhã, tem um sorteio que já está rolando lá no Instagram para vocês acompanharem as regras. E no fim da tarde também vai ter um outro sorteio. Esses sorteios são graças aos nossos parceiros que têm oferecido cortesias maravilhosas para livros, cursos, que ao longo do evento a gente vai estar compartilhando com vocês essas oportunidades. Então, gostaria de agradecer os nossos parceiros, a Imed Publicações, a Evolus Capacitação Profissional, o Crescer Cowork de Psicologia, o Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, IBAC, o Dias Lab, o Instituto Contínuo, o Instituto Waldenfor, o Centro Paradigma, a BPMC, a Atitude Cursos e o Ninho. E agradecer também os meus colegas de comissão organizadora, que tornaram esse evento possível, agradecer os nossos palestrantes pela disponibilidade de estar aqui ao longo desses sábados conversando com a gente. Quero agradecer também vocês, que estão aí acompanhando a gente. Eu desejo a todos um ótimo evento. Agora, pela manhã, para abrir o nosso segundo dia de programação, a gente vai ter a palestra Desafios do Atendimento Online em Tempos de Pandemia, com a Renata Pinheiro, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, é mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará, atualmente aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche no exterior pela Universidade Autônoma de Barcelona, e co-organizadora do livro Debate sobre Feminismo e Análise do Comportamento. Bom dia, Renata. Você está aqui com a gente já no Zoom? Olá, bom dia. Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por aceitar participar. E o público é todo seu. E a gente está por aqui acompanhando também. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu fiquei feliz que era pelo Zoom. Ver a sala com outros participantes e tudo, mas agora que eu notei que é pelo YouTube, então eu vou ficar aqui. Esse é um dos tópicos, inclusive, que a gente já pode usar para exemplificar aí como é que funciona as relações online hoje. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, compartilhar aqui com vocês a tela. Tá dando para ver? Estamos vendo sim, Renata, tudo certo. Obrigada, que bom. Eu vou falar um pouquinho sobre, como a Rubi já falou, os desafios do atendimento online em tempos de pandemia. Ou o elefante na sala, né? Eu quis trazer essa metáfora porque o eixo era sobre atendimento à distância, o eixo não, a apresentação sobre atendimento à distância, e essa é uma grande questão que aconteceu na nossa comunidade, né, de psicologia, que envolve quem ainda não estava habituado, ter que entrar nesse mundo do atendimento online sem algum, não por uma, digamos assim, uma preparação própria. Então, você foi jogada na contingência. Então, a gente vai discutir esse elefante que apareceu nas nossas vidas, além da própria pandemia. Primeiro, eu acho que uma das grandes questões é que envolve o próprio atendimento online, né? O atendimento à distância,
E muitas das pessoas ainda não estão muito habituadas a essa modalidade, apesar de que não é uma modalidade nova, né? Desde o início do século XX, já havia a possibilidade, já tem relatos de atendimento à distância que envolve, por exemplo, correspondência, cartas, ou depois com a popularização do telefone, o próprio telefone como uma ferramenta, e agora a gente usa a internet como também uma ferramenta de atendimento à distância. Mas tem uma série de novas possibilidades com isso, né? Com os tempos atuais. Tem umas vantagens, por exemplo, supera limitações humanas de tempo e espaço, mas também evoca uma série de questões. Que questões são essas, né? Sobre atendimento online, muitas conversas que eu tenho também, sobre atendimento online, é boa, é ruim, funciona, a gente não vai perder um aspecto fundamental da psicoterapia, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, ou é muito diferente, será que não vai ficar impessoal? Será que não vai ficar uma coisa automatizada? Eu vou conseguir trabalhar o que realmente importa? Então, são uma série de coisas que aparecem quando a gente pensa em atendimento à distância. Eu acho interessante as próprias questões, né? Não só porque elas aparecem, mas o que elas podem significar. A gente tem um pensamento muito dualista, né? Quando aparece uma coisa, uma situação, e a gente vê isso em clínica, a gente vê isso na nossa vida, um pensamento mais polarizado, mais resolutivo, eu quero saber se isso aqui é bom ou ruim, eu quero saber se isso aqui é a mesma coisa ou é diferente. E as próprias perguntas que a gente faz, às vezes, elas são perguntas que indicam o quanto a gente não está familiarizado com isso e o quanto a nossa forma de pensar, como a gente trabalha o discurso da pessoa que a gente acompanha em atendimento, por que que isso como isso se apresenta como uma questão e por que que isso é uma questão. Então, a nossa sociedade em geral, ela tem esse mais julgador, e um dos movimentos importantes para a gente, para dar segurança, para nos preparar para o mundo, é o próprio emolduramento, né? Então, eu vou classificar isso aqui como bom ou ruim, ou se é a mesma coisa ou se não é, para me preparar como eu posso me comportar nesse ambiente. Só que essas perguntas, muitas vezes, não são algumas dessas, né? Não tem uma resposta efetiva. Por exemplo, é boa ou é ruim? Não tem uma resposta única. Por que a gente não trabalha, então, com outro tipo de olhar, né? O que a gente pode aprender sobre os mecanismos que atuam no processo psicoterápico não presencial, em vez de se isso é bom ou ruim, se isso é melhor ou pior. Mas o que isso tem pra gente, uma vez que já está dado aí? E a gente foi meio que obrigado, quem se adequou, né? Quem quis adaptar, a entrar nessa modalidade. O que a gente já pode aprender? Uma pergunta que aparece muito, né, é sobre a eficácia e a efetividade também da psicoterapia online. E essa pergunta é muito relevante, de fato, né? Em vez de comparação, apesar de que muitas pesquisas fazem a própria comparação, mas pensar que resultados que ele apresenta e se de fato é uma modalidade segura. Então, as próprias pesquisas, eu usei essa como referência porque foi uma tese de doutorado e fez uma revisão de eficácia com base em mais de uma fonte, meio que analisando tanto pesquisas de resultado, quanto pesquisas de processo, quanto instrumentos de autorrelato. Então, quanto a resultados, os resultados são semelhantes em comparação ao grupo controle, que envolve a terapia face a face, a terapia presencial. A aliança não é afetada, se a gente for olhar as pesquisas de processo, a aliança não é uma característica. E os clientes predominantemente saem satisfeitos com a modalidade. Então, nas partes de autorrelato e de satisfação, não só para clientes, como também para terapeutas. É interessante como a gente imagina bem pior do que realmente é, né? Então, é uma situação ansiogênica, mas quando chega lá, não é tão assim, a gente sente geralmente menos pior do que a gente imagina, ou melhor até.
Então, terapeutas também saem satisfeitos com a modalidade. Ainda assim, há uma série de questões que envolvem, nessa mesma pesquisa de Thompson, os terapeutas mostram uma certa resistência à utilização dessa modalidade de terapia. E trago aqui uma citação de Honig para falar um pouco desse dilema, né? A possibilidade de usar a internet para psicoterapia, vou fazer assim para poder enxergar que tem um quadradinho aqui do lado. Para usar a internet para psicoterapia, confronta o mundo terapêutico com um dilema fundamental. Por um lado, torna o tratamento acessível a populações que anteriormente não tinham acesso a intervenções psicológicas e indivíduos com problemas que os impediu de buscar tais intervenções. Por outro lado, ameaça um fator importante para a gente, a convicção de que é o contato humano genuíno, e quando ele fala genuíno, quer dizer face a face, né? É imperativo para uma psicologia de sucesso. Então, quebra muito do que a gente acredita que, enfim, a psicoterapia ela tem eficácia tanto pelas suas características técnicas quanto pela própria característica da relação, que também não deixa de ser também técnica, de alguma maneira. Mas rompe com essa ideia de que eu preciso que o terapeuta esteja presente fisicamente para que eu tenha isso da relação. Então, eu queria falar de 3 tópicos principais. Tive que selecionar, por causa do tempo, e eu acho que esses tópicos eles aparecem bastante quando a gente fala de supervisão, quando a gente fala grupo de apoio de psicólogos, que aconteceram com alguma frequência também, ainda bem nesse período. A gente vai falar um pouco da questão da presença, que é isso o que é essa presença e qual a importância dela em psicoterapia e o que acontece quando a gente está online, né? A gente vai falar também sobre o ambiente, sobre condução, sobre o processo. A questão da presença, né? Eu trouxe até essa imagem do elefante na janela, porque eu acho que é muito do que acontece quando a gente fala em atendimento online. A gente fica sob controle da outra pessoa, seja cliente do terapeuta, seja terapeuta do cliente. Então, o elefante na gente não dá para ver o corpo todo, né? Assim como vocês não estão vendo o meu corpo todo. Dá para ver uma parte da minha mão aqui. Quando eu movimento mais para cima, porque eu posso movimentar aqui embaixo, eu estou movimentando e ninguém está vendo. Então, você tem acesso só a uma parte da minha imagem. Outra coisa, o menor número de dimensões, né? Menor dimensão, enfim, temos uma dimensão 2D em vez de mais de uma dimensão, mais de 2 dimensões. E isso também é um fator que afeta. E outra coisa, menor estimulação sensorial. O que são estimulações sensoriais? A gente sabe como a gente também se regula por outros tipos de estimulação. O cheiro da pessoa, o calor da pessoa, o toque, e tudo isso a gente acaba não tendo na modalidade de atendimento online. E tem as suas características, tem as suas vantagens. No entanto, algumas pesquisas apontam como principal quando a gente fala em regulação social. O principal são as expressões faciais e o tom de voz. Isso tudo a gente consegue ter e consegue manter em atendimento com vídeo, por exemplo. Tom de voz com áudio. Mas com vídeo, vocês estão me vendo e estão vendo as expressões que eu estou fazendo, o movimento dos meus braços e tudo mais. Então, a principal regulação ocorre por essas 2 fontes. E quando a gente fala de atendimento online, dependendo da conexão, dependendo da qualidade do programa, das características do notebook, celular que a pessoa usa, a gente tem até maior visibilidade das expressões emocionais. Rostos mais claros, mais iluminados ou maiores na tela do que em uma social. Então, eu consigo me aproximar muito mais, ficar muito maior na tela, e eu consigo ter acesso a pequenas nuances, sei lá, um olhar marejado, que talvez eu não tivesse se eu tivesse a uma certa distância da pessoa que eu estou acompanhando. Aquela vontade de perguntar, tudo bem até aqui? E ao mesmo tempo, sem poder.
Outra coisa é a questão do ambiente. Essa questão do ambiente, às vezes, fica muito perdida. A gente não entra em contato muito sobre como funciona o ambiente quando a sessão é online. E como isso afeta a gente, olha, e afeta. Trouxe de novo aqui o elefante que vai nos acompanhar até o final. E ele fala, e ele tá ali bagunçando o ambiente, o pessoal no celular e tudo mais. E como isso pode estar relacionado a quanto o nosso ambiente pode estar bagunçado ou não, o que está acontecendo fora. Aqui vocês não conseguem ver o ambiente que eu estou, só conseguem ver o que eu mostro, o que eu escolho mostrar. Então, de início, na clínica tradicional, presencial, a gente tem uma clínica toda com espaço acolhedor, a gente monta a nossa clínica, a gente faz aquele jogo de luzes, o som ambiente, a caixinha de lenço, a decoração, ou a posição da cadeira. Então, a gente consegue manipular tudo isso como um espaço que pode ser acolhedor, isolado, seguro e distante da realidade daquela pessoa que a gente está acompanhando. Quando a gente pensa em terapia online, as condições são diferentes. Né? E aí vem um primeiro questionamento que eu faço para vocês, né? Quais são as expectativas de vocês quando vocês migraram nesse período ou antes para o atendimento online? Quais eram as expectativas? O que vocês esperavam, né? Eu adoraria escutar uma resposta, mas vocês podem comentar comigo depois, ao final. Então, o que vocês esperavam quando migraram? Vocês esperavam as mesmas condições, condições semelhantes, o mesmo nível de aproximação, às vezes de pessoas que vocês já atendiam há muito tempo? Ou não? Vocês já esperavam que fosse diferente, que fosse pior, ou que fosse melhor, né? Muito da nossa dificuldade pode estar em querer transpor características que são da clínica presencial para uma outra modalidade, que tem suas próprias características, que tem suas próprias peculiaridades. Querer transpor uma condição para outra e não ficar sensível ao que está acontecendo e as características próprias, é que pode estar aí um grande fator de ansiedade, né? Que é essa resistência a ficar sensível ao que está acontecendo. Então, eu vou ter que sempre, vou ter que sempre regular o meu comportamento. Eu venho aqui, eu não sei o que eu estou esperando. Não sei se vai ter gente na sala, eu não sei se eu vou ver vocês, se vocês vão ficar com a câmera ligada, se não vão ficar com a câmera ligada. Não dá para saber nada disso. Então, eu vou ter que o tempo todo ficar sensível ao que vai acontecer naquele momento. E olha, isso é ansiogênico, de fato. É diferente quando a gente está na nossa clínica, a gente vai saber como são as coisas, vai organizar tudo, e isso acalma. Então, querer estabelecer que as condições sejam parecidas, não vai ter como. Não vai ter como. Então, é acostumar em alguns momentos e ficar sensível ao que aquele ambiente, o que aquele atendimento precisa de você. Aquela situação precisa de você. E constantemente adaptar. Outro fator, né, que eu adoro essa parte, porque isso toca assim a fundo na gente, principalmente analistas de comportamento, que a gente adora prever e controlar, prever e controlar. Então, a gente não controla o ambiente. Olha que coisa chata. Então, eu tô lá na minha clínica e eu consigo controlar tudo não, né? Mas assim, uma boa parte ali das situações a pessoa só chega, tem que chegar naquela hora e acabar com toda aquela questão burocrática, mas tem que chegar naquela hora e dividir a vida dela comigo para a gente trabalhar juntos. Quando é no atendimento online, isso não é possível. Eu perco boa parte do controle ali, do ambiente. Eu não sei qual é o ambiente que aquela pessoa tá, eu não sei, vou voltar um pouquinho aqui, eu não sei se vai estar bagunçado, se vai estar uma loucura, se tem criança chorando, se tem cachorro latindo, se tem gato miando, não tem como saber, se tem interrupção, se a conexão tá boa, eu não vou controlar. E se tem um lencinho, olha, faz falta um lencinho, assim, aquele lencinho que a gente dá para a pessoa e tudo mais. Não tem. Então, a gente não controla esse ambiente. Ao mesmo tempo, né, que então a gente está numa nova situação diferente da clínica, que é o quê? Eu preciso
eu preciso fazer com que a pessoa... Eu preciso fazer, não, vamos tirar essa frase aqui, cortar ela. O cliente tem, ou a cliente tem responsabilidade sobre manter os limites seguros e atender às próprias necessidades. Então, isso passa a ser responsabilidade não da terapeuta, mas da pessoa que a gente acompanha. Então, como fazer isso, né? Como fazer com que a pessoa... como favorecer com que a pessoa assuma essas responsabilidades. E aí, outro ponto que dói, que por mais que a gente trabalhe muito isso em sessão com as pessoas que a gente acompanha, a gente ainda tem muita dificuldade, que é pedir pelo que a gente precisa. A gente consegue pedir pelo que a gente precisa em sessão? A gente consegue estabelecer bem essas coisas que são necessárias, pedir para que não haja interrupção, pedir para que a pessoa não tenha outras abas abertas enquanto está ali com a gente, que eu feche o WhatsApp, desligue o celular, porque o celular pode estar bem aqui e você não está vendo, que o celular está aí, só uma acendida de luz, você observa. Então, a gente consegue pedir pelo que a gente precisa? E que dificuldade a gente tem para isso? Quando a gente tem que fazer novas negociações. E o primeiro ponto, como a gente está falando, né, são características diferentes. E a gente vai se adaptar a uma nova contingência. Às vezes a gente não reconhece que são características diferentes. E se a gente não reconhece, a gente não trabalha com elas. A gente fica ali, ó, vamos só passar para online, tá tudo certo, tá tudo bem. E vai lá e finge que tá tudo bem e começa o atendimento e fica insensível a uma série de coisas que precisam ser negociadas, precisam ser pensadas, precisam ser discutidas claramente. Como é para você estar tendo sessão online, né? E se a gente não reconhece as características diferentes, a gente não trabalha com isso. E fazer algumas mudanças no acordo. Então, eu preciso de um certo tipo de internet, eu preciso de um certo tipo de comprometimento, de um certo tipo de comportamentos outros que envolvem, sei lá, me preparar ali, avisar todo mundo que eu vou ter sessão e pedir para eu me afastar, ou então ir para outro lugar, já que eu tenho que ir para outro lugar para ter sessão, alguma coisa assim, o que também era difícil agora, porque as pessoas estavam no mesmo ambiente ali, e tudo uma confusão. Então, como fazer esse tipo de negociação? Mas isso tem uma série de vantagens. Eu fico brincando, comento em sessão, né, que nossas características são nossas características. Características são características, elas são úteis ou não úteis, né, de acordo com o ambiente. Assim também são as coisas que a gente utiliza. Terapia online tem suas vantagens, tem suas coisas mais difíceis, dependendo da situação, dependendo de como a gente usa ela. Então, uma vantagem imensa disso é você observar padrões que você não estaria observando se fosse uma sessão ali presencial, e a pessoa desenvolver repertório de autossuficiência, repertório de se preparar para a sessão, né? Ter suas próprias necessidades atendidas por ela mesma, ela conseguir planejar aquele ambiente, se comunicar melhor com as pessoas que estão na sala, negociar. Então, transmite a mensagem também da gente confiar na capacidade daquela pessoa de que ela pode conseguir regular o próprio ambiente de alguma maneira para fazer isso, e que habilidades ela precisa para isso. Então, tudo isso emerge com esse tipo de negociação. Preciso que você faça isso, que você esteja presente, mas que também não haja interrupção. Às vezes dá uma contingência ali no meio, que é o que? Uma interrupção na hora da sessão, e dá para tirar muita coisa dali, né? Muito material. Por exemplo, uma interrupção no meio da sessão e a pessoa não fala nada que está tendo, ela nem falou antes que ia ter sessão, né? Então a pessoa vai lá, pede alguma coisa e ela não fala nada. E aí depois a pessoa vai embora e volta de novo e pede, não é esse aqui, eu quero outro. E aí tá lá, acontecendo naquele momento, uma coisa meio AT, né? Então você intervém na contingência ali, ela acontecendo. E aí você dá só a pessoa tá no fone de ouvido, você dá só como seria para você falar que você tá tendo sessão? Como é que você se sentiria? E tudo. E aí a pessoa fala imediatamente, olha, eu tô tendo sessão e tudo mais. E aquele comportamento acontece ali na sua frente.
E aí você pode trabalhar ele, o que você sentiu, como foi a reação, o que você pensou antes, né? Então, tudo isso é meio que uma situação que é favorecida pela terapia online. O terceiro ponto que eu queria trazer, né? A própria questão do processo. Por exemplo, que pensamentos, sentimentos e emoções aparecem em sessão? Que não só vinculados com esse período, mas assim, principalmente com esse período, né? Eu acho que existe uma série de conteúdos que são muito delicados e que nos tocaram muito. A gente perdeu muitas fontes de reforçamento. A gente estava passando pelas mesmas sensações e sentimentos que às vezes as pessoas que a gente acompanhava estavam passando. Sentimento de medo, de insegurança, incontrolabilidade, imprevisibilidade. Então, muitas dessas coisas se tocavam ali. Então, que pensamentos, sentimentos e emoções você está tendo em sessão? Ou toda essa contingência lhe evoca, né? Logo no começo da pandemia, né, quando ela estourou aqui no Brasil, eu estava acompanhando muitas, como eu posso dizer, muitas psicólogas e tudo, e uma questão era essa questão online, né? E não só, muitos grupos, muitas amigas próximas também. E como a transição e essa adaptação, ela é ansiogênica. E eu escrevi um texto para o Comporte-se sobre isso, que eram algumas questões sobre atendimento online por uma terapeuta FAP, que é a linha que eu me identifico. E nem falei no começo, aliás, né? E uma das questões eu trouxe aqui, que eu coloquei nesse texto, são algumas perguntas que vocês podem estar pensando aí da casa de vocês também. Então, isso aparece em sessão para você? Como você se sente tendo que pedir para outra pessoa que repita a última frase em alguma interrupção, por exemplo? Como a outra pessoa reage a você não ter escutado ela? Ou ela ter que repetir a última frase, você ter que pedir para ela repetir? Como ela responde a uma ligação que foi interrompida? Caiu a ligação, falhou? Como é que ela responde? Como você lida com essa frustração? Frustração mesmo, frustração que existe. Então, tá caindo a ligação, tá falhando. Então, não dá para você fingir ali que você não é uma pessoa e não sente nada. Porque você sente mesmo. Olha, e dá uma raiva. Eu também tô frustrada. Que droga que acontece isso? Como você responde? Você utiliza isso como um modelo de validação, um modelo de expressão de sentimentos, de discussão clara, de tudo bem, eu tô com raiva mesmo, mas a gente consegue seguir mesmo eu chateada e você chateada. Como é que a gente pode trabalhar isso aqui agora? Como você se sente em dívida? Você se sente em dívida porque a conexão está caindo? A conexão caiu, você atribui logo a conexão da pessoa, você atribui logo que a sua conexão é o problema, você já começa a pedir desculpas, você se sente menos competente porque o atendimento é online, como se parte das suas habilidades fosse perdida porque você não está na frente da pessoa, então eu sou menos competente online. E é engraçado porque eu acho importante comentar isso, principalmente na área de que a gente cumpre vários papéis, né? E tem toda aquela questão de como eu me vejo em cada um desses papéis. E eu posso me sentir segura em atendimento, competente em atendimento presencial e não tão competente em atendimento online. Isso é possível, são como se fossem vários selfies, né? Eu me identifico, me vejo como mais eficaz, mais competente como filha, ou como mãe, ou como esposa, namorada, e menos competente como profissional, ou como filha, como mãe, enfim, qualquer um desses exemplos. E eu posso me sentir menos competente, mais insegura, de fato. Então, digamos que o meu self-terapeuta online é meio assim, tô assim, bem insegura e tudo bem, eu acho que dá para acontecer, pode, é possível que isso aconteça. Outra coisa envolve as características da terapeuta, né? Quais são as minhas características pessoais? O que me irrita mais? O que me incomoda mais? O que me deixa mais ansioso, menos ansioso? O que me deixa mais feliz?
que me deixa mais feliz? Se eu fosse pensar em Renato, me deixaria muito feliz se eu tivesse tendo alguém aqui na minha frente, que não só o computador. Então, assim, isso seria uma coisa que é algo que para mim influencia, né? Então, que outras características a terapeuta tem? O que deixa ela mais confortável? O que deixa você menos confortável em sessão? Então, quando tem muita interrupção, quando tem um barulho lá fora, quando você... Outra coisa que tem a ver com o ambiente, né? O ambiente... Quando você está na clínica, você estabelece funções para tudo que está acontecendo ali. Acontece um pareamento. Então, você já chega, você tem os efeitos, quase que um placebo ali, só de estar na sessão, só de estar naquele ambiente. E quando os atendimentos eles são online, não tem esse tipo de isolamento. As coisas que você está em sessão, as coisas que você vê, a porta, a mesa e tudo mais, o armário, os livros, tudo isso vai estar em outras situações, em situações que você está com raiva, em situações que você está chateada, que você está feliz, que você está alegre, que você está namorando. Então tá tudo junto, tudo compartilhando função, não é mais isolado. A mesma coisa acontece com o terapeuta. Então eu vou atender no mesmo ambiente em que eu brigo, que eu me chateio, que eu me alegro, que eu fico feliz, que eu me irrito. Então tá tudo aqui. E às vezes 5 minutos é o tempo de distanciamento entre uma situação e outra. Por exemplo, dou uma brigada lá fora e já venho aqui para dentro e já tenho que fazer assim uma rápida meditação de 3 minutos e para começar o atendimento. Então é muito misturado. Muito misturado. Essa é outra coisa das características do ambiente. Não tem mais aquele tempo para você chegar lá, para você se isolar das outras variáveis. E outras características da terapeuta, né? O quanto eu estou de boa para mostrar essa parte de mim, sei lá, que tem uma obra aqui perto, literalmente tem um centro de tratamento de Covid aqui perto, um hospital de campanha, na outra quadra, e que isso tudo os barulhos da ambulância vão me mobilizando, o quanto eu estou disposta que a pessoa que eu estou atendendo me veja tão de perto e veja todas as questões que são tão pessoais, né, e que me mobilizam também. Vejam meu gato miando na porta, às vezes ele está escondido aqui dentro, mas aí já me preparei melhor para isso, então já boto lá para fora. Então, o quanto eu estou disposta que isso seja visto. Outra coisa, você também vê muito da pessoa que você está atendendo quando está em atendimento online. Você vê o ambiente, você vê as interrupções, você vê a forma como ela se veste normalmente em casa, né? Então, assim, rola aquele atendimento bem no começo da manhã que a pessoa ainda tá de pijama, super rola. Super rola ali, tá de pijama, tá com a cara amassada, tá ali em sessão com você, tomando café, né? Então, acontece sim. E você vê muita coisa. Isso também é uma vantagem muito grande, você ter acesso a um mundo tão particular e tantas outras coisas. Inclusive, tem indicações de que a própria terapia online reduz a ansiedade da pessoa que está sendo acompanhada, da cliente ou do cliente. Reduz a ansiedade de... Você tem mais acesso a fatores, mas também a pessoa se sente menos ansiosa porque é online. Então, como são essas questões para você, né? Outra coisa, como estabelecer intimidade quando a gente está em uma sessão que é virtual, né? Que é online. Virtual é interessante, porque eu já vi críticas de que não deixa de ser real, né? Uma conexão meio real, tá? Tem uma dicotomia ali. Como estabelecer intimidade? Por exemplo, pode dar aquele abraço no final da sessão para quem abraça, né? Enfim, mais uma vez, estilos pessoais, características da terapeuta, se você fica à vontade para abraçar, se você não fica à vontade para abraçar, como é isso, né? Então, como estabelecer intimidade se não tem aquele momento, assim, de aquecer, sei lá, e aí, como é que tá? Como é que foi o trânsito? Nossa, mas tá uma obra embaixo, né? Você quer um café? Quer uma água? E aí, aquele small talk ali no comecinho, como
isso é difícil, né? Às vezes você liga a câmera, a pessoa já começa ali. Às vezes dá para dar se tá num ambiente diferente, tá tudo bem, você mudou de lugar, e aí dá para dar uma pincelada em outras áreas. Então, o que fazer se a pessoa diz claramente, eu queria um abraço seu, sabe? Como oferecer isso de outras maneiras que cumpra a mesma função? Porque a gente pensa muito em categorias, em processos, em classes de comportamento, e não aquela resposta específica. Não é só aquela resposta específica. Tem muita coisa acontecendo nesse momento em que ocorre um pedido por um abraço. Tem necessidade de acolhimento, tem pedir pelo que a pessoa precisa, tem aproximação, e tem você podendo dar, talvez não exatamente a mesma coisa, mas muitas outras coisas que podem cumprir essa função pelo qual ela está pedindo, acolhimento. Eu também queria te dar um abraço agora. Eu sinto que o que você eu sinto que o que você está precisando pode ser colo. Se eu estivesse perto de você, né, eu, às vezes, dependendo da situação, ainda mais situações assim incontroláveis e de muito acolhimento, luto, eu queria poder estar próxima a você, estar sentada no sofá junto com você, né? Então, infelizmente não é possível, mais um contexto de frustração, né? Então, como transmitir essa sensação? Quando a gente fala de presença, a presença ela pode sim estar no atendimento online. Ela está em forma de disponibilidade, ela está em forma de atenção, de cuidado, de observação, de eu estar totalmente ali para ouvir suas necessidades e para tentar atender as que forem possíveis, né? Para tentar oferecer o que você precisa nesse momento, seja acolhimento, seja instrução, seja uma orientação, seja validação. E essa presença, ela existe. A disponibilidade de ter ali um outro ser humano para cumprir essa função. Ao mesmo tempo, como manter limites? Como estabelecer intimidade, que é aproximar, já que não pode abraçar, já que não pode pegar, já que não pode mostrar os braços, como ter limites? Por exemplo, a pessoa pede para ver alguma coisa. Eu posso ver o ambiente que você tá? Olha, que coisa legal. Você não está nem preparada e surge um CCR desse, que aí você vai ver se é um ou dois, dependendo da situação, para ver o seu quarto, né? E como é que você se sente? Porque mesmo sendo dois, você pode não se sentir confortável para mostrar. E ao mesmo tempo, o que significa isso, né? Essa tentativa de aproximação e de compartilhamento. Então, como manter esses limites? Outro limite que às vezes acontece limite não, outra situação chata, é achar que você está super disponível, que o atendimento é online. Então, desmarcar em cima da hora, marcar em cima da hora, perguntar se pode ter uma sessão, tipo, naquele momento, porque, enfim, sabe que você está pelo acesso ao computador, não depende da sua posição na clínica. Como manter esse tipo de limite? Que é comunicar da mesma maneira, né? Comunicar com amor, como se fala, comunique do coração, né? Peça do coração. Então, não é assim que funciona, né? Isso gera uma série de questões que são importantes, do tipo, preciso que você desmarque com uma certa antecedência para me programar, para às vezes colocar uma pessoa ali. Que antecedência é essa? Vai muito da terapeuta. Quantas horas, quantos dias de antecedência para essa reorganização? Como manter esses limites? Outra coisa que é uma contingência do atendimento online, ver-se. Ver a pessoa que a gente acompanha se ver. Como é isso? Como é que você se sente se ver? Que clientes você se vê mais? Que você se autorregula ali pelo quadradinho do lado. Que clientes se veem mais? Que dá para ver às vezes, né? O olhinho vai passando de um lado para o outro. Ele fica mais de um lado, ele fica mais do outro. Então, que clientes se veem mais? Como você se vê e como isso te atrapalha? Como isso te ajuda? Como você se sente te vendo ali no cantinho?
E isso entra no outro aspecto, que é atendimento online demanda muita energia, muita concentração. Não só porque você tem a sua imagenzinha ali do lado, mas porque você tem muito menos estimulação e mais distratores. Distratores que envolvem o ambiente mesmo, que compartilha funções com outras situações, mas distratores que envolvem a própria situação de ter ali uma tela em 2D e você tem que ali 50 minutos ou uma hora tá olhando. Outra coisa que eu sinto muitas vezes, é a importância de como o atendimento é online e você perde muito dos outros. Você não compartilha o ambiente com a pessoa, pronto. Ela não tá sabendo o que, é que você tá vendo aqui do seu lado, ou se tem aqui uma aba de WhatsApp. Lembrei agora do vídeo do Porta dos Fundos, né? Se tem uma pessoa aqui do teu lado. Então, qualquer virada, qualquer sinal de distração, se eu olho para baixo, se eu olho aqui, pode ter um celular, pode ser um sinal de falta de concentração, de menos presença. Então, eu tomo muito cuidado para estar sempre observando e olhando na tela, olhando para a pessoa. Porque ela não está sabendo para onde a gente está olhando, né? E se ela assim, se incomodar, muitas vezes não fala. E como é esse incômodo, a gente muitas vezes não pode trabalhar, não consegue trabalhar. Então, a gente precisa duplicar a nossa disponibilidade. Em atendimentos presenciais, é muito mais fácil, sei lá, estou aqui, pego uma água, bebo a água, como uma bolacha, como uma banana, posso comer uma banana porque a pessoa sabe que eu só estou comendo a banana e tá tudo bem, mas eu tô ali totalmente concentrada. Agora, se o atendimento já é online, você já perde muita coisa, fica muito difícil fazer atividades concorrentes. Anotar, fica muito difícil. Você tá olhando a pessoa, você pode estar, não, posso estar anotando aqui no meu bloquinho que fica aqui do lado, você não tá nem sabendo que eu tô anotando. Ótimo, é ótimo, mas às vezes anotar, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é uma coisa importante. Mais do que aquilo cumpre uma função. Se a pessoa não está sabendo que eu estou anotando, e seria interessante para ela saber que eu anoto, no sentido de mostrar que eu me importo, às vezes eu tenho que demonstrar isso em atendimento online. Tipo assim, não, eu posso fazer isso, né? Eu vou anotar bem aqui. Ou eu posso dizer, tudo bem se eu anotar o nome dessa doença que você está me dizendo para eu pesquisar mais? Tá bom, eu vou anotar aqui. Então você tem que amplificar, você tem que dizer, porque a pessoa não tem acesso. Então, exige muito mais foco, é muito mais cansativo, muito mais cansativo. Exige muito mais, de fato. A gente falou ainda há pouco sobre reconhecimento, né? Você precisa reconhecer que a terapia online não tem características específicas e que a gente precisa estar sensível a essas características. A mesma coisa. Às vezes, porque é terapia e você já está no meio assim, você já acha que não tem muita competência, não pode controlar muita coisa que está acontecendo, então você dá uma ignorada em coisas, eventos sutis e incidentais que você não deveria ignorar, ou que você não gosto dessa palavra, não deveria ignorar, mas assim, que você não ignoraria numa sessão presencial. Você não ignoraria, por exemplo, se a pessoa não olhasse muito para você, você atentaria para isso. Você não ignoraria muito se a pessoa de repente levantasse, ou se tivesse um animalzinho na sessão. Você não ignoraria esses eventos, né? Então, por que você está ignorando uma sessão online? Por que você está trabalhando isso como dado? Né? Então, tudo bem ela não olhar para a câmera, porque afinal é chato mesmo, e é tudo mais, e aí você deixa de trabalhar coisas que são relevantes. Por questões que muitas vezes são dificuldades suas, né? São teus ali, características do terapeuta ali, que podem estar interferindo na condução. Então, não ignore esses eventos. Esses eventos são para ser trabalhados. Se você observa alguma coisa, trabalhe, pergunte o que está acontecendo, tem até aqui. Da mesma maneira que você amplifica suas reações, as suas emoções e o que você faz, né? Sei lá, se você vai anotar alguma coisa assim, você também tem que perguntar e pedir para a pessoa amplificar dela. Como assim amplificar? Ela precisa te dar acesso.
foi pensando num exemplo aqui, né? Foi interessante uma pessoa, um psicólogo que estava compartilhando um caso em supervisão, né? E ela falou assim, então era terapia online, eu fico um pouco incomodada, porque se não fosse terapia online, eu teria a tais fatores que eu não teria antes, né? Por exemplo, a pessoa teve que me dizer que ela tem um problema na perna. Estou alterando um pouco aqui. Mas a pessoa teve que me dizer que ela tem um problema na perna. E eu não ia saber se ela não tivesse. Ok. E ela te disse, olha esse CCR aí, né? Que isso é? Ela te disse que ela tem que ela tem um problema na perna. E isso também tem a ver com a pessoa amplificar, ela vai precisar amplificar, talvez se você não tivesse uma sessão online, se você tivesse presencial, tanto você quanto a pessoa dessem isso como dado. Eu nem vou perguntar sobre essa mancha que está aqui no braço, porque já está como dado. Se ela falou, porque ela é relevante de fato, né? Isso é importante. Então, não é necessariamente ruim ela ter te dito que ela tem um problema na perna e você não soube. Você não precisa saber disso, dar conta disso, né? Também. E aí vem a ansiedade, a autocrítica, a cobrança da terapeuta de que ela teria que já suprir toda essa necessidade e responder tudo isso, certo? Ampliar suas reações, captar sensações físicas, foi o que a gente falou, né? De visualizar as reações emocionais e as expressões não verbais no rosto, na face, com o olhar, já que ele está maior, quando vocês me veem maior. Outra coisa sobre às vezes a gente usa o nosso próprio corpo ali para modular e para consequenciar. Então a pessoa está falando uma coisa mais difícil, dá uma aproximada. Se a pessoa está falando uma coisa mais tranquila, está super tranquila, você pode dar ali uma afastada e tá tudo bem. E você fica mais relaxado. Então, isso também é uma forma de consequenciação. Você está falando uma coisa que eu quero que aumente de frequência, né? A intenção é essa, não se sabe. Mas eu dou uma aproximada, e perguntar como se sente quão perto? Como é isso? Será que isso é realmente reforçador, né? Tipo, eu me aproximar assim da câmera e parece que estou mais próxima, ou não? Será que isso é aversivo? Eu vou ter que perguntar. Como é que você se sente quando eu me aproximo? Como é que você se sente quando eu tô assim, quando eu boto a câmera distante e me coloco de corpo inteiro, certo? Eu recebi uma mensagem aqui e eu simplesmente não sei olhar para saber quanto tempo eu ainda tenho. Se alguém quiser falar e só dizer, Renata, tantos minutos, eu agradeço. Olha aí, eu tendo que pedir porque é online, tá vendo? De novo acontecendo, vou ter que pedir. Oi, Renata. A nossa previsão era terminar 9h20 para abrir para perguntas. Então, assim, se puder dar o direcionamento. Ok, vai dar certo, vai ser Vai dar rapidinho. certo. Algumas outras questões, que são as falhas tecnológicas, por exemplo, outras questões que surgem, né? Mas será que em atendimento online eu não tenho muito mais falha tecnológica? E isso não vai ser um empecilho, né? Mas assim, mais uma vez, como eu uso isso e de que forma? Primeiro, de onde vem essa pergunta? Se tem a ver também com incontrolabilidade do ambiente, né? Eu não controlo o ambiente. E é aversivo mesmo, de fato. Mas elas também acontecem numa sessão presencial. E às vezes falta energia, como já aconteceu comigo, às vezes eu caio da cadeira, como já aconteceu comigo, às vezes rola uma obra ali do lado da clínica. Então, falhas, e que são falhas às vezes que são incorríveis, você não pode nem continuar a sessão, você interrompe mesmo. E às vezes falha tecnológica, aí vai uma dica, né? Sempre pensar o que fazer quando a sessão combinar isso com a pessoa. O que você vai fazer quando a sessão interromper? Você vai ligar para o telefone, você vai tentar outra plataforma. Eu queria trabalhar isso um pouco mais, mas tem a ver com ansiedade de transição. Não tem como voltar no tempo. O que significa isso? Significa que
as relações hoje já são muito mediadas por tecnologia. Os namoros já são online, reuniões já são online, ainda mais relações sexuais já são online, né? Então, é difícil voltar no tempo e pensar que eu quero daquele jeito. E como essa ansiedade de transição, né? Outra coisa, ainda não se sabe muito o suficiente sobre atendimento online. Isso é um caminho que a gente está percorrendo, né? Não está fechado e está certo e ótimo. Então, tudo bem a gente olhar com olhar crítico. É como a gente fala de, tipo, marginalidade ótima. A gente não pode estar tão distante da cultura a ponto de se isolar. Então, tá todo mundo fazendo online, tá todo mundo com essa possibilidade, você tá só assim. Tudo bem se você quiser também fazer, mas assim, é só uma questão do tipo, o quanto eu me afasto da cultura, mas eu me afasto tanto, tanto que eu me torno totalmente marginal. E o quanto eu não me envolvo tanto a ponto de conseguir olhar com crítica ainda. Então, não é uma ferramenta completamente entendida, tá bom? E para finalizar, eu trago essa frase, que na verdade o que eu queria mesmo é: você cria intimidade, não importa quando e ou onde. Eu gostei muito, achei essa frase muito bonita, mas eu não concordo com ela, né? Eu não acho que funcione assim. Não é, primeiro, não é você que cria intimidade, é uma relação. E segundo, claro que tem fatores que são dificultadores, facilitadores. Mas eu acho que a internet, a terapia online não é necessariamente, depende das características, não a terapia online em si. Mas dificuldades de conexão com certeza são dificultadores. Tudo bem? Algumas referências, gente. Desculpe aí ter passado um pouco do tempo. E se vocês quiserem, ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada, Robi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. A gente teve que dar uma corridinha aí no final, né? Imagino que ainda tinha coisas mais bem interessantes para você falar. Essa tua palestra, eu fiquei com a impressão de que facilmente ela viraria um curso mais extenso, que tem muita coisa interessante a respeito dessa realidade do atendimento online, que acabou se tornando esse ano uma realidade compulsória para todos ou quase todos nós, terapeutas. Né? E foi muito legal ver que você falou dos muitos desafios, mas falou também de vários benefícios, né? De como que a gente pode usar essa modalidade para explorar algumas coisas que talvez a gente não explore tanto no consultório físico. Imagino que o pessoal aí nos comentários também tenha muitas dúvidas, comentários. E aí, Pedro, o que a gente tem para conversar com a Renata do público? Opa, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Bom dia para a Renata. Tem bastante gente comentando aqui a palestra da Renata aqui no YouTube. O Nicolau falando aqui que ele acha também que o atendimento online funciona bem, embora canse mais. É legal essa palestra da Renata, visto que a gente está falando também não só das variáveis dos clientes, ou do comportamento do cliente, mas também do comportamento do terapeuta, da terapeuta, né? Aí tem algumas perguntas aqui, alguns comentários. Tem uma pergunta aqui da Maísa, que é uma pergunta bem objetiva, sobre desconto nas sessões online. Cabe dar desconto nas sessões online? De fato, eu falo muito sobre o comportamento da terapeuta, né? Porque eu acho que isso é muito mediado pelas suas próprias concepções, né? Então, como você vê a sessão online? Você vê que tem um prejuízo, né? Como você lida com isso? Então, vamos supor, eu particularmente, né? Por uma questão até de ensinar, quero botar entre palavras, assim, de mostrar que não há um prejuízo, não trabalho inicialmente com desconto, porque é o mesmo processo. E aí, enfim, eu já faço com base em tudo, porque envolve outros tipos de gastos também, outro tipo de preparação. Mas você considera que há um prejuízo, né? Então, vamos dar um desconto, ou tem um desconto da sala. Tem aquelas pessoas que a gente dá o desconto. Então, vamos lá, eu vou dar o desconto para você, porque, enfim. Então, tudo isso acontece, não é muito particular. Mas, primeiro,
eu sempre falo assim, não tem o certo e o errado, mas você tem que saber por que você está tomando aquela escolha e assumir ela para você. Então, ok, eu vou dar desconto por causa disso. Ok, não vou, né? Então, tô falando muito, não posso estender em cada resposta. Vai lá, mande outra. Ah, tá ótimo. Você falando, eu fico pensando no modelo ACL para terapeuta, no caso, né? Assim, quanto que ela também deve estar consciente dos próprios comportamentos, sentimentos, enfim, ali em sessão, assim, também se colocar de forma vulnerável e ter uma leitura daquilo que está acontecendo com certa coragem. Tem uma pergunta também aqui bacana da Lígia Maria. Ela está falando, ótima palestra, e ela gostaria de sugestões sobre atendimento online com crianças. Aliás, tem muita gente que fala disso, né? Como fazer atendimento online com criança. Não sei se é exatamente onde você atua, Renata. O que você poderia falar sobre isso? Talvez, talvez tenha dado ruim aqui na conexão da Renata. Ela caiu aqui, daqui a pouquinho ela está voltando. Então, deixa eu ir fazendo alguns comentários aqui enquanto isso. Bom, teremos sorteio depois do eixo da manhã. Então, no final da quarta palestra da manhã, a gente tem sorteio. Então, assim, todo mundo pode ficar bastante atento lá ao Instagram. E eu não sei, o que mais que eu posso falar nesta hora para que até que a Renata volte? Eu tenho uma pergunta. O que acontece quando cai a conexão da palestrante também? Vocês enrolam até eu voltar, ou então começa a pausa. Renata, você está aí, né, agora? Então, eu vou refazer aqui a pergunta da Lígia. Então, ela estava falando aqui, elogiando a palestra, e ela perguntou sobre que sugestões que poderiam ser oferecidas aqui para o atendimento online com crianças. Não sei exatamente se é a sua área de atuação, mas o que você poderia falar sobre o assunto? Infelizmente, não é a minha área de atuação. E, inclusive, eu fico muito curiosa de como fazer, porque realmente eu acho muito... Eu acho muito difícil, tem a ver muito com o fato de que eu não tenho contato. Vai que se eu tivesse contato, eu ia achar super fácil, né? Eu acho que deve ser desafiador, eu não tenho acesso, e acabo não tendo acesso a essa livro também, mas eu tenho alguns capítulos de livro que envolvem entendimento infantil. Então, se a pessoa quiser, ela pode me mandar um e-mail, eu mando sim. Tá ótimo. Muito bom, muito legal. Tem mais uma pergunta aqui, Renata. Muita gente está falando aqui, e você também abordou isso na sua palestra, sobre o que é possível fazer no atendimento online que eventualmente nem é tão possível no presencial. Aqui teve um comentário do Leandro Farias, que ele falou: jovens e adolescentes que buscam a terapia online por demandas familiares podem ficar inibidos de falar sobre suas relações com pais, uma vez estando na presença destes em casa. Eu mesmo aqui com a Sara, a gente mora aqui junto e a gente faz terapia e a gente precisa combinar um pouco como vai ser sobre esse processo. Então, isso exige um certo grau de assertividade. Então, assim, o que mais você acha que o atendimento online pode propiciar em termos de treino de habilidades que, eventualmente, o presencial limita esse processo? Uhum, sim, e esse exemplo, ele casa muito até com o que eu acabei falando na apresentação, né, sobre toca ali até no acompanhamento terapêutico, porque tá tão próximo que às vezes você consegue até fazer uma intervenção ali no ambiente, né? A pessoa tá falando ali na sua frente com aquela pessoa, com aquela terceira pessoa no que está envolvida. É engraçado também como o processo terapêutico ele fica muito de muitas pessoas juntas, não só uma. Então não é só mais a pessoa tem que ir para você e na sua sessão, não. Tem que ser negociado com muita gente. Então, terapeuta, cliente, pai, mãe, irmão, e às vezes dividir, às vezes você faz no banheiro, que coisa difícil, às vezes faz no carro, já aconteceu também. Então, esse tipo de negociação. Mas isso é algo a ser trabalhado e é muito material também, né? Por exemplo, essa sessão do carro foi interessante, porque eu nem cogitei perguntar, eu já fui para o carro, né? Então,
dá muito material para processo, né? Para discussão. E outra coisa, falar com o próprio terapeuta, né? Negociar com o próprio terapeuta, eu não posso agora, esse horário tá ruim, como é que a gente pode fazer? E combinar um horário que seja possível mediante as condições das duas pessoas. Legal, legal, muito bom. Bom, aqui acho que deu tempo, queria muito já te agradecer aqui, a Rubi ainda vai falar, mas obrigado mesmo pela palestra, assim, muito bacana os pontos de reflexão e todas as discussões propostas. Para quem é terapeuta, é importante pensar nas variáveis do próprio comportamento, eu acho que você propiciou que a gente pensasse também nessas variáveis. Então, muito Eu obrigado, que Renata. agradeço. Te agradeço muito. Obrigada, gente. Bom dia para vocês e obrigada mesmo pelo momento. Depois eu gostaria muito de ler esses comentários, tá bom? Obrigada, Renata. O YouTube lá tá rolando o chat. Se você quiser dar uma passada lá no chat, falar com as pessoas, fica à vontade. E acompanhar a gente aqui ao longo da manhã, tá ok? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada.